Essa última etapa aí chama contagem regressiva, porque diz respeito ao tempo que Kardec tinha ainda para completar a obra. Então, nesse subitem aí chamado Balanço de Vida, vocês já ouviram aqui, está muito alto isso, tá? Que Kardec teve problemas em relação ao aspecto financeiro. O que financiava a sua obra? E nós vimos aqui que ele financiava, né? E houve um tempo em que ele comprou um lote destinado à casa do sucessor dele e também para aquelas famílias que não pudessem pagar. E ele ficou um pouquinho em aperto e estava numa época que ele estava assim apreensivo. E não raro acontecia essas mensagens aí. O Espírito de Verdade se manifestava e acalmava Kardec. Não te inquietes. Deus sabe o que te é preciso e saberá provê-lo. Receitas do além. Também não foi uma vez só que aconteceu. Esse médico desencarnado, o Demeure, chamou muitas vezes a atenção de Kardec, falando que ele trabalhava demais, que ele não descansava, que ele tinha que levar a obra dele a termo, que tinha muito ainda a fazer, né? E ainda orientava sobre a possibilidade dele maltratando o veículo físico dele, chegar lá como suicida involuntário. Em setembro de 85, Kardec então publica o Céu e o Inferno, que tem uma peculiaridade aí. Esse livro, então, já deixa de ser de autoria dos espíritos da codificação e passa a ser doutrinário, a sua primeira parte, mas Kardec falando, e a segunda são comunicações de outros espíritos, de experiências, que vale a pena a gente ver. Então, ele tem essa coisa diferente aí. Eu não sei se nós colocamos data, pode pôr tudo, eu não sei. Essa dupla do barulho, gente, foram 2 irmãos que chegaram e explorando, o espiritismo estava em alta na época, e eram 2 ilusionistas farsantes que contribuíram para trazer os jornais, aqueles que eram contrários a doutrinas, caíam aquilo, como era o assunto da época, né? Sempre tinha um jornalista pronto para fazer aquela matéria de capa, né? Para vender jornal. E aí, Kardec, a gente gosta de deixar claras as frases dele, a postura dele. Ele dizia aí que o revés desses irmãos causava prejuízo apenas à imagem dos exploradores do espiritismo, que a ciência real, devotada à caridade, estava ilesa. Kardec sabia do que falava. Tem outra. E ainda mais, olha só, tão importante a gente saber esses trechinhos. O espiritismo não está encarnado em ninguém, está na natureza, e de ninguém depende deter-lhe a marcha, porque os que tentam fazê-lo trabalham pelo seu avanço. Nós já ouvimos aqui o exemplo da queima de livros do Alto de Fé de Barcelona, né? Quando desencarnou Didier, que era um dos membros da Sociedade Espírita, Kardec ficou meio chocado. Olha que a gente pode ficar chocado, viu, gente, com desencarne. Kardec ficou. Ele fazia parte da equipe dele de trabalhos, né? E morreu de um ataque súbito, e fez com que ele entrasse em reflexão. E ele deixa para nós essa frase aí, ó: que a morte fulminante adverte aos sobreviventes para que estejam sempre prontos a responder ao chamado do Senhor para dar conta do emprego da vida que nos deu. Então, Kardec era um espírito preparadíssimo. É claro que foi tudo planejado, a vinda da terceira revelação da lei de Deus para nós. Mas a gente percebe a humanidade dele. Ele também ficava apreensivo, ele também tinha suas reflexões nesse aspecto, né? E nessa mesma época, ele teve essa tristeza com o desencarne do Didier, mas em contrapartida, a Elzi que vai ler esse nome aí. Lachato.
Então, esse autor aí, ele traz uma edição nova do Novo Dicionário Universal e, importantíssimo, tratava do Espiritismo, definindo, junto aos grandes pensadores da época, o que era em realidade Espiritismo. Olha só, um dicionário da época trazendo a definição tal qual era, né? Nesse jornal aí, no La Disque o Som, houve um artigo, olha aí, sempre haviam aqueles que não queriam bem o Espiritismo, aqueles que queriam manchar, que queriam chamar de charlatanismo. E de vez em quando tinha alguém de bom senso que lia as críticas e consultava aquele que realmente sabia do que estava falando. E nesse caso aí, o autor desse artigo, ele faz isso. Depois de ele ouvir alguém que sabia, né, ele publica um artigo falando isso daí. O Espiritismo não é como creem vulgarmente uma receita para fazer mesas dançarem. E vai mais adiante. Então a gente vê que desde o início, apesar de ter aqueles que não queriam ver avançar a marcha, sempre houveram pessoas de bom senso que antes de falar do que não sabia, buscavam a realidade das coisas. A preocupação de Kardec, que já foi falado aqui também, a caixa postal dele vivia cheia de críticas, e ele vivia preocupado sempre em responder. Eram inúmeras as reportagens sobre falsos médiuns, e a luta dele era constante, a fim de separar o Espiritismo daquilo que os charlatães faziam. Então, para evitar danos à imagem do Espiritismo, basta, isso nós vamos pôr o verbo aí no presente, né, gente? Basta aos espíritas de verdade seguir as orientações básicas do codificador. Espiritismo independente de quê? Nesse trechinho aí, houve esse questionamento também. E Kardec, mais uma vez, aproveitou a oportunidade para deixar claro que o Espiritismo era obra dos espíritos da codificação. Sobre os 4 evangelhos de Rustain, eu acho que não tem muito o que falar, não. Esse autor, vocês querem que a Ilzi fale o nome de novo? Rustain. Ele concordava com toda a publicação, só que, num determinado momento, ele achou que ele teria que trazer a revelação da revelação. E, através de um médium só, ele trouxe essa publicação aí. E aí a gente que já sabe a importância da universalidade do ensino dos espíritos, acho que basta isso para a gente comentar, né? O Demer, de novo, aquele médico amigo dele que havia desencarnado, trazendo conselhos, né? Que ele devia se cuidar, senão ele não terminaria a sua obra. Gente, esse trechinho eu acho muito importante, porque isso a gente pode trazer para o nosso contexto enquanto espírita. Kardec, esse livro é um livro, como já foi colocado aqui hoje, que é um livro de pesquisas e nos traz muitos fatos. E não é só o livro, o Espiritismo, de forma geral, lida com fatos. Porque nós procuramos registros ao longo da história e encontramos vestígios da crença na imortalidade da alma na cultura, em todas as culturas. Pautado que é na lei natural, não tem como ser diferente, né? Então, e Kardec já fazia isso. Todo livro que lhe caía às mãos, ele procurava identificar a crença na imortalidade da alma. Assim como nós hoje... a gente, ao ler a obra, é importante que busquemos identificar o Consolador prometido por Jesus em toda a obra, e a gente consegue identificar. Kardec fazia essa investigação no sentido de atender ao aspecto da imortalidade da alma.
E a gente pode fazer a mesma coisa, além de ver em outras obras, não poderia ser diferente. Essa crença na imortalidade, Deus ia privilegiar meia dúzia e ter essa certeza? Então, igual o exemplo aí desse do Robinson Crusoe, né? Olha lá, eles falam claramente, ó. Porque secreta comunicação dos espíritos invisíveis me tinham eles trazido estas informações. Ele fala em espíritos, ele não era espírita. Flammarion, a gente não vai nem falar, né? Camille Flammarion era um dos prováveis substitutos de Kardec se ele falhasse. Então ele já era um espírito preparado também com essa certeza aí. Esses 3 itens, esse feiticeiro de Calderon era um médium curador. O pedreiro de Saucellery era um médium que realizava as sessões toda sexta-feira, e só que, como toda mediunidade que não está dentro, que não está junto com Jesus, ele contava segredos de toda da população daquele local, então teve o maior problema. E a Condessa, a gente tem um aspecto interessante. A Condessa era católica, ela não era espírita, como todo mundo na época, né? E ela depois relata, depois que ela desencarna, ela vem em mensagem e fala que ela teve 2 recomendações. Ela curou inúmeras pessoas também, era uma médium curadora. E ela relata que ela teve duas recomendações. A primeira é que ela não revelasse jamais que tinha um espírito ali. Ela via o espírito, né? E a segunda, que ela não cobrasse nada pelo que ela fazia. Então, parecia... E já tinha o conhecimento também, né? O último livro, então, Kardec publica a Gênese. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Se Kardec tivesse dado só essa frase aí para a gente, né, já tinha material para a gente refletir o resto da vida e encontrar Deus e descortinar Deus. E aí a Elzita até fez uma ressalva para nós, e a gente vai colocar aqui o Marcel. Ele é jornalista, gente, ele não era espírita, ele não é ainda, né? Então ele faz uma colocaçãozinha lá no livro, falando que é um resumo de ideias, a Gênese, e na verdade não é. Isso aí, essa fala é de Kardec. A Gênese é um livro mostrando realmente a origem e pautada na ciência, onde Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela suspensão. Vale a pena estudar também. Os opositores ajudando a divulgação do Espiritismo, né? Esse Monsenhor Freixenet, nas suas conferências sobre religião, olha só, para aqueles que diziam que o Espiritismo era obra do demônio, né? Um demônio que procurasse destruir o reino do vício para estabelecer o da virtude, seria um demônio esquisito, porque destruiria a si próprio, daria um tiro no próprio pé, elementar. Então a gente percebe que ao longo de todos da análise dos opositores, não tem nenhum opositor que resiste ao bom senso, né? Todo aquele que quer raciocinar, que quer buscar mesmo, descortina a lei natural e aquilo que os espíritos vêm insistentemente tentando explicar para a gente, que Kardec nos trouxe. Olha isso, para nós também, enquanto espíritas e divulgadores, né? Essa fala é de Kardec também. O Espiritismo é uma ideia que se infiltra, sem ruídos, e se encontra numerosos adeptos, é porque agrada. No Livro dos Médiuns, Kardec fala isso, que o Espiritismo não se destina aos olhos, mas à razão e ao coração. Jamais fez reclames nem quaisquer exibições, forte pelas leis naturais.
nas quais se apoia, vendo-se crescer sem esforços nem abalos, não vai enfrentar ninguém, não vai violar nenhuma consciência. Tem trechinhos que, se a gente não entender, a gente tem que decorar. Né? A importância disso aí. Se a gente for pensar na importância desse não violar nenhuma consciência, começa o nosso verdadeiro exercício de fraternidade ou de cristãos quando respeitamos o entendimento do próximo e realmente não queremos impor ideia nenhuma. E ele foi enfático, não violar, né? Isso é importante para nós. Bom, tudo é importante. Mas a gente quer comentar um trechinho. Esse testamento aí, Kardec falando sobre o que deveria ser feito para evitar a divisão do movimento. Elementar, respeitar os princípios básicos da doutrina sem dar margem a ambiguidades ou interpretações contraditórias. Quando os espíritos tiver dito que 2 e 2 são 4, para a gente não forçar a barra, querer que 2 e 2 dê 5, né? É a famosa história do achismo, né? Como é que está o tempo, Lucas? Estou sendo rapidinho. Segundo, atuar no círculo das ideias práticas. Muito interessante isso aqui. Mais embaixo ele fala assim: se é certo que a utopia de ontem seja, muitas vezes, a verdade de amanhã, deixemos ao amanhã, então, o trabalho de realizar a utopia de ontem. Ou seja, não mexer com utopia, deixar para amanhã e não mexer, né? O Espiritismo é pautado em fatos, no racionalismo, né? Progredir de acordo com a descoberta e a confirmação de novas leis da natureza e assimilar todas as ideias reconhecidas como justas. Com esse caráter essencialmente progressivo, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Esta é uma das principais garantias da sua perpetuidade. Gente, isso é muito importante, muito, muito, muito. A gente gosta de pegar esse trechinho. Não, Kardec não disse a última palavra. E achar, e às vezes a gente se pega entusiasmado, achando que muita coisa que vem, não, é novo. O Espiritismo, Kardec não disse a última palavra. Lembra que... Volta só um pouquinho, Zé, fazendo um favor. Ele fala aqui de progredir de acordo com a descoberta e a confirmação de novas leis da natureza. Tem que estar preso aí, né? Então não é tudo, se não for racional, se não tiver enquadrado dentro do que é absolutamente natural, não é novo, não é espiritismo. Então, e a gente tem que refletir muito nisso, porque quando Kardec fala isso, né, o dia que a ciência entrar em conflito com o Espiritismo, deixa o Espiritismo e siga a ciência, ele não ia, a lei de Deus, a terceira revelação da lei de Deus, não ia ter um calcanhar de Aquiles tão sensível, né? E às vezes a gente, não, isso é novo, isso está... Não é, a gente não aprendeu nem o que está na codificação ainda. A sucessão agora. Então, muito interessante isso aí, que Kardec tinha um plano para a sucessão. Não era... Kardec foi uma presença única, gente. Assim a gente pode comparar. A primeira revelação foi Moisés, a segunda Jesus, a terceira Kardec codificou a terceira revelação da lei de Deus. A gente tem que entender isso, que como revelação da lei de Deus foi uma pessoa única, foi um momento único, né? Não vai ter outro Kardec, não teria outro Kardec. E como pai do bom senso e da razão, ele já logo colocou, intuído que era pelo Espírito de verdade, né, que o Espiritismo seria conduzido por um comitê central, não um conselho superior, né, formado no máximo por 12 membros titulares.
coisa que a gente deve copiar nas nossas casas, se a gente quiser seguir a recomendação atrás dele mesmo, né? Se a gente não quiser dividir, tem que seguir. Se a gente é espírita, a gente tem que procurar ler o que está na codificação, entender e seguir, né? Em 1869, ele fez um tipo de censo. Eu odeio números, não guardei nenhum para falar aqui. E interessante ele chegar a essa conclusão aí, que a aflição e a infelicidade são os grandes recrutadores do Espiritismo, pelo aspecto esclarecedor e consolador que ele nos traz. O Espiritismo encontra mais fácil acesso entre os incrédulos em matéria religiosa do que entre as pessoas que já têm uma fé consolidada. Por que a encontra? Porque é como a gente colocou aqui, a gente não pode menosprezar inteligência nenhuma. E não há inteligência que resista ao raciocínio que os espíritos propõem durante toda a codificação. Como já foi colocado aqui, Kardec seguiu o método de Pestalozzi como educador, e praticamente tudo que ele coloca, ele induz a gente ao raciocínio. Não há raciocínio que resista, né? E logo depois, os outros adeptos são os fanáticos dogmáticos, os mais refratários às ideias espíritas. São as criaturas cujos pensamentos estão concentrados na posse e nos prazeres materiais. Esses, como são fanáticos, né, e estão presos ainda ao materialismo, às sensações, aos prazeres, é mais difícil para eles aceitar. Mas voltamos a repetir isso daí. Qualquer busca verdadeira, não tem como que a pessoa queira raciocinar, ele vai se converter ao Espiritismo, né? Em 69, ele foi atender um visitante, ele entregou o pacote ao visitante, da mesma forma que ele entregou, ele se curvou e desencarnou ali mesmo. Esse Lenvem, que era membro da Sociedade Espírita, chega a ficar apreensivo, né? Onde estará agora o nosso mestre? E essa palavra, esse trechinho aqui de baixo, eu achei muito bom, que eu ouvi o Haroldo falar uma vez. Eu falei, nossa, está escrito aqui, como está escrito em muitos lugares, né? Reanimai-vos, senhores, ele falando, com esse pensamento tantas vezes demonstrado e lembrado pelo nosso presidente. Nada é inútil, tudo tem sua razão de ser, e o que Deus faz é sempre bem feito, ou perfeito. Estava na hora dele ir, ele havia concretizado a sua obra, a sua missão, né? As primeiras mensagens no segundo semestre de 1869, nas páginas da Revista Espírita, mensagens de Kardec em espírito, gente. Eu confesso que eu ignorava até então, eu não sabia que Kardec tinha trazido mensagens após o desencarne dele. Claro, com o cunho de espírito evoluído que ele nos dá durante toda a obra, né? Sem qualquer particularidade, ele falando de uma forma bastante genérica e de uma forma informando, né? Sem qualquer particularidades ou frivolidades. Há muitos séculos as humanidades prosseguem de maneira uniforme a sua marcha ascendente através do espaço e do tempo. Há universos e mundos como povos e indivíduos. Então, como nós colocamos, nenhuma revelação pessoal, nada pessoal, nenhuma manifestação de saudade e nem de arrependimento, nada particular nem pessoal. Depois que ele desencarna, há um caso ainda de um membro da sociedade espírita, ele
ele se envolve com fotografia de espíritos que, na verdade, era fraude. E aí eles são chamados ao tribunal. Esse membro da sociedade que teve essa fotografia, ele também é levado a julgamento. Eles se reportam a Kardec o tempo todo de forma desrespeitosa, né? Mas realmente era fraude, não havia fotografia de espírito nenhum. E, finalmente, o manuscrito é um trecho onde ele reforça a importância do estandarte: fora da caridade não há salvação.